Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã do nosso programa Cristo no Lar, bom dia, que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje nesta quarta-feira, dia 29 de novembro. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como estamos antes da proclamação do Evangelho e do comentário, nós estamos conversando sobre a importância da lâmpada de Deus, que ela não se apagou, que ela continua sempre a brilhar dentro de nós. Então a gente está falando sobre isso e hoje a gente continua falando sobre esse assunto. A lâmpada de Deus, que é importante, porque no encontro nosso passado, nós até lembrávamos que a mulher que perdeu a moeda que foi perdida, ela encontrou porque acendeu a lâmpada. Claro, varreu também a casa, que nós vamos ver um pouquinho isso mais à frente, arredou os móveis, mas ela teve que acender a lâmpada. Então, a lâmpada de Deus, ela está dentro de nós, mas se a gente for descuidando do combustível dessa lâmpada, ela vai se apagando, a sua chama vai diminuindo. Então, a gente vai continuar conversando, falando sobre essa questão da busca, aprender a arte da busca, aprender a buscar aquilo que às vezes nós vamos perdendo em nossa vida, sobretudo quando nós vamos perdendo aquilo que realmente fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito. Mas antes da gente continuar a conversa sobre este assunto, nós vamos ouvir uma música. A música Basta Ser Luz, com Anjos de Resgate, e logo em seguida a gente volta ao nosso assunto, mas já conversando hoje sobre a importância de acender a luz. Da mesma forma que a mulher, para encontrar a moeda, acendeu a luz, então também precisamos acender as nossas luzes. Se afastar de uma vida dedicada ao amor, a inveja que corrói, tanto ódio que destrói e aos poucos vai minando o coração. Se quisermos um mundo melhor, a mudança começa em nós. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Deixar de lado aquilo que sonhou. Já é tempo de acordar e então recomeçar, com coragem e paixão iluminar. Se quisermos um mundo melhor, a mudança começa em nós. Basta você ser aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão.
dissipa a escuridão. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Seja luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Muito bem, então depois de ouvirmos aí a música com Anjos de Resgate, basta ser luz. Tá, então nesse sentido de ser luz, como nós conversávamos um pouquinho no encontro nosso passado, lá na quinta-feira, que é preciso então, diante das buscas, ou seja, buscar a nossa vida interior, a nossa caminhada com Deus, então nós vimos que nós precisamos reaprender a arte da busca. E como que nós vamos aprendendo essa arte da busca? Olha, a arte da busca, falando das coisas que nós vamos perdendo dentro do nosso interior, dentro da nossa vida, sobretudo a dimensão espiritual da alma, a gente precisa ir aprender a buscar isso, e a gente aprende a partir de quem? Olha, é a partir do próprio Deus, é a partir da luz divina, é a partir quando a gente vai fazendo as orações, as meditações, então a gente vai reaprendendo essa arte de buscar aquilo que é o mais importante em nossa essência, que é a presença de Deus, a presença de Jesus. Então, olhando para a mulher que perdeu a sua moeda, lembrando lá a pedagogia dela do encontro, lá em Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10, também oferece para nós essa pedagogia de encontrar aquilo que está perdido dentro de nós, para que nós possamos buscar viver a inteireza. Então, aprender a acender a luz. As escuras não vemos nada, não tem como a gente ver nada. Então, as escuras, até olhando assim, quando a gente fala buscar, aprender essa arte da busca, acender a lâmpada, então as escuras não vemos nada, vamos repetindo apenas a escuridão, que tende a ampliar-se e a confundir-nos. Então precisamos, por isso, da luz. Precisamos da luz de Deus, para podermos nos olhar. E quando fala podermos nos olhar, é esse olhar que vai para dentro de nós, esse olhar que vai para o nosso interior. E a lâmpada de Deus, ela não se apagou, como também fala lá o 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 3. Então a lâmpada, ela não se apagou, ela está acesa. Agora, às vezes, ela vai se ofuscando diante de muitas realidades em nossa vida, em nosso meio, em nosso mundo. Ela vai se tornando um pouco ofuscada, mas jamais a lâmpada de Deus se apaga dentro de nós. Então, o importante nos balanços espirituais que podemos fazer da nossa história, da nossa vida, não é tanto a mera perscrutação ou nossos olhos humanos. Como bem explica São Paulo, agora nós vemos no espelho confusamente, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Então,
Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Diz-nos o prólogo de São João capítulo 1, versículo 9. Acendamos a palavra do Verbo. A palavra do Verbo de Deus no nosso coração. Tomemos Jesus como critério, porque se Jesus não for o nosso critério, não tem como a gente realmente fazer com que essa luz seja encontrada dentro de nós, porque Jesus é a nossa luz. Pois em ti, a fonte da vida e a tua luz, vemos a luz, como está lá mesmo no Salmo, o Salmo 36, versículo 10. Então, quanto tempo perdido, quanto trabalho adiado por inadvertência, olhando para esse ponto. Então, tudo se define a partir de Cristo. Recordou-nos com audácia Bento XVI, na sua recente visita a Portugal, recente assim, quando ele foi lá em Portugal, né? Quando ainda estava vivo, ele lá em Portugal, nas suas últimas visitas, ele tocou nesse assunto, falou muito sobre essa questão dessa definição de encontrarmos a nossa lâmpada, a luz que brilha dentro de nós, é a partir então de Jesus. Então cumpra-se a promessa de Isaías que os evangelhos ecoam. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu, como está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 16. Então, façamos nossa a oração de Pedro. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Como também, olhando lá em João, capítulo 6, versículo 68. Então, quando fala assim, acender a luz é isso. É sobretudo a luz da nossa alma, a luz da nossa consciência, para que a gente possa, a partir dessa luz acesa, nós vamos agora procurando as moedas que vão se perdendo dentro de nós. Moeda quer dizer valor. Moeda quer dizer aquilo que a gente tem de mais importante, mais belo, e a gente vai perdendo, às vezes no decorrer da vida. E às vezes nós perdemos muitas coisas. Às vezes nós vamos perdendo o encantamento com a vida. Às vezes nós vamos perdendo o encantamento com a nossa igreja, a religião. Às vezes vamos perdendo o encantamento com Deus. Então isso é muito perigoso em nossa vida, porque se falta essa dimensão espiritual, essa luz de Deus da alma, a gente nunca vai ser uma pessoa integrada, nunca vai ser uma pessoa preenchida. Então, por isso precisamos aprender essa arte de buscar e precisamos acender a luz para que a luz de Deus possa iluminar o nosso coração, a nossa vida, e vamos encontrando aquilo que vai refazendo a nossa vida, que vai dando para nós a integridade, corpo e alma. Muito bem, então amanhã nós vamos continuar falando sobre o assunto. Hoje nós vimos o acender a luz, amanhã nós vamos ver o varrer, porque a mulher, para encontrar a moeda, precisou de varrer. Não só acendeu a luz, como ela também varreu. Então esse assunto fica para amanhã, o varrer a casa para que possa encontrar. Então vamos agora ao Santo Evangelho desta quarta-feira, o Evangelho que está em Lucas, capítulo 21, versículo 12 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente comentar o Evangelho, vamos ouvir mais uma música, Deus é Maior, com o Flavinho, e logo em seguida a gente volta conversando sobre o Evangelho. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Não há tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Nenhuma tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei.
é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Muito bem, então, olhando para o Evangelho, que Jesus fala que não precisa temer, o discípulo deve confiar em Deus. Então, olhando para o Evangelho, continuamos a escutar o segredo, o segundo discurso escatológico. Escatológico quer dizer o fim, quer dizer o julgamento, quer dizer escatológico, o escatom. É claro que tem os fins aqui na Terra, mas está falando sobre o fim para uma vida maior, uma vida de Deus. Tá, então, terminando, segundo esse discurso escatológico do Evangelho, em que é delineado o futuro dos crentes, das comunidades cristãs de todos os tempos. Entrevemos já os acontecimentos narrados pelo mesmo Lucas nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. A perseguição é sinal da autenticidade da fé em Jesus, porque os crentes participam do seu destino pascal. É também um sinal de que está perto o reino de Deus e de que é preciso estar atento e preparado para o acolher. Sabemos como a espiritualidade martirial, ou seja, os mártires, então essa espiritualidade martirial marcou a vida das primeiras comunidades, até o Edito de Milão, lá em 313. E sabemos como tantos crentes ainda hoje veem o martírio como uma fonte ou uma forte possibilidade de mudança de vida em Deus. Por isso, derramar o sangue por Cristo foi e continua a ser, para muitos cristãos, uma oportunidade para dar testemunho, como fala hoje no versículo 13, testemunho do Senhor e do seu Evangelho. É claro que hoje não há essa necessidade praticamente em muitos lugares de derramar sangue, mas o testemunho da nossa vida, com a nossa vivência, testemunhando a verdade que é Cristo. Então, o dom da fé implica a missão, o testemunho. Jesus indica o método e o estilo dessa missão. O testemunho dos discípulos, para ser eficaz, deve ser ao estilo pascal do testemunho de Jesus. Não é preciso preparar a própria defesa, como falou hoje no versículo 14, nem imaginar métodos de defesa meramente humanos, ou fazer apelo a estratégias terrenas. O que é preciso é viver de pura fé, abandonar-se ao poder de Deus, confiar na sua providência. Então Cristo não deixará faltar a eloquência e a coragem aos seus fiéis, como falou hoje, versículo 15. Então, a presença
a perseverança é o distintivo dos mártires, e a perseverança nossa é diária. Dia após dia nós vamos testemunhando, vamos vivendo a nossa fé, testemunhando essa verdade que é Cristo para o mundo, em nosso meio, em nossa realidade. Então assim deve também ser, da mesma forma que Jesus fala para os discípulos das dificuldades, também fala para nós hoje. E o que mais fala para nós hoje é para que a gente não desanime, para que a gente continue testemunhando Jesus. Muito bem, então vamos agora à oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando o nosso dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos agora encerrando o nosso momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus, até amanhã se Deus quiser, e vamos ouvir mais uma música, fechando o nosso momento, a música A Nossa Fé, com o Juninho Casimiro.
eu sou de Deus. A minha vida só tem sentido se está em Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.